Se você já ficou afastado pelo INSS por alguma dessas 10 doenças e o INSS reconheceu que a sua doença é acidente do trabalho, é doença do trabalho, então assista esse vídeo, confirma se a tua doença está nessa lista, porque é bem provável que você tenha um dinheiro para receber do INSS e não está sabendo. Vem comigo, assiste o vídeo todo que você vai entender. Esse dinheiro, ele na verdade é uma indenização paga pela Previdência Social, chamada auxílio acidente. Não é auxílio doença, nem é aposentadoria por invalidez. Tu recebe e continua trabalhando. Vem comigo, assiste o vídeo até o final que você vai entender. Se sua doença, que você ficou afastado pelo INSS, aparecer nessa lista aqui, meu amigo, então no final do vídeo vai ter 4 perguntas que eu vou fazer para que você possa descobrir se realmente você pode receber esse dinheiro do governo. Vamos lá, vamos entender quais são essas 10 doenças. Preste bem atenção. A primeira doença é a Layne-Dort, tendinite e tenossinovite dos membros superiores, aqui dos braços. Essa doença ela é mais comum em cortadores e desossadores de frigorífico, costureiras, digitadores, pessoal que trabalha em banco normalmente, tá? Montadores de linha de produção, caixa de supermercado. Essas são as profissões mais afetadas que eu vejo aqui no meu escritório, tá? Se você não sabe, eu sou advogado, eu defendo muitas pessoas com esse tipo de caso, então isso daqui vem muito da minha experiência, mais de 10 anos trabalhando com isso aqui, e eu posso te falar que normalmente esses trabalhadores sofrem dessa doença, tendinite e tenossinovite. Agora, quer dizer que todo trabalhador sofre disso? Óbvio que não, né, pessoal? A gente tem diversos trabalhadores que não sofrem disso, mas normalmente eu vejo muito nessas profissões, tá? Por quê que eles são afetados por essa doença? Por conta do movimento repetitivo que eles fazem no trabalho o dia inteiro. E as sequelas que eu mais escuto aqui no meu escritório desses trabalhadores são as sequelas de dificuldade de movimentar o braço. São dificuldades de movimentar o punho, perda de força nas mãos, e isso obviamente atrapalha, diminui a capacidade dele de exercer a profissão dele. E aí já presta atenção no seguinte, é justamente essa necessidade de maior esforço, é justamente essa limitação que não é grande demais para aposentar a pessoa, mas também não é pequena demais para não afetar em nada a vida do trabalho dele, é justamente este grau de limitação que garante para ele a indenização chamada auxílio-acidente. Vamos para outra doença que eu te explico melhor sobre o auxílio-acidente. Síndrome do túnel do carpo, CID G56. Essa doença ela é muito comum em costureiras, embaladores, cortadores de carne, cabeleireiros, digitadores. Muito comum. Só que aí presta atenção que tem um detalhe. Tá? Tem um detalhe super importante aqui, porque o auxílio-acidente ele não é pago para todos os tipos de trabalhadores. No Brasil, as duas formas mais comuns de você pagar o INSS, contribuir para a Previdência Social, é contribuindo pelo carnê ou trabalhando de carteira assinada. Essas são as formas mais comuns. Existem outras formas, como o trabalhador rural ou pescador artesanal, que é o segurado especial, existe o trabalhador avulso, tá? Existem outras formas. O que paga no carnê, ele não tem direito ao auxílio acidente, ok? Ele não tem direito. O contribuinte individual e o facultativo, a regra é que não tem direito. Tem uma tese lá para discutir isso, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser, comenta aí que eu gravo um vídeo falando só sobre a tese para o contribuinte individual. Agora, você que é trabalhador de carteira assinada, tem essas doenças, então tu já preencheu praticamente 2 requisitos, tá? Cabeleireiro. Normalmente, cabeleireiro, ele é informal. Dificilmente o cara é cabeleireiro e carteira assinada. Então, assim, por mais que um cabeleireiro possa sofrer de síndrome do túnel do carpo, uma cabeleireira sofra dessa doença, se ela não for carteira assinada, ela não tem direito ao auxílio-acidente. Ela pode ficar afastada, recebendo o auxílio doença, tá? O afastamento temporário, ela pode até aposentar por incapacidade, mas essa indenização paga pela Previdência Social, que é o auxílio-acidente, não tem como, beleza? Então, síndrome do túnel do carpo, muito comum em mulheres, tá? Motivo, pressão repetida sobre o nervo do punho,
tá? Essas profissões aqui exercem muita pressão repetida no nervo do punho. Sequela mais comum, formigamento e perda de força da mão. Faz cirurgia e tal, e mesmo assim ainda fica com isso aqui. Isso atrapalha quem corta carne e embala produtos, porque perde a força. Beleza? Vamos para a terceira doença aqui? Bora lá. Perda auditiva por ruído. PAIR. CID H83. Pessoal, aqui é quem tem a capacidade de escutar diminuída. Às vezes a pessoa nem fica 100% surda, ela não consegue escutar tão bem. Essa doença ela é muito comum em metalúrgicos, operadores de máquina, trabalhadores da construção civil, motoristas de caminhão, principalmente quem pegou a era mais antiga ali, dos caminhões mais velhos, trabalhadores da indústria têxtil. Por quê? Porque estão constantemente expostos a ruído, a barulho, certo? Com certeza, quem tem a capacidade de audição diminuída, ele tem prejuízos no trabalho, certo? E aqui, a perda de audição, pessoal, ela precisa, obviamente, ser reconhecida como uma doença do trabalho. Todas as doenças aqui que eu estou falando precisam ser reconhecidas como doença do trabalho. O que isso significa na prática? Que você precisa provar que você só tem essa doença por conta do trabalho. Então, você vai ter que provar que lá no seu trabalho tem esses causadores, essas coisas que causam essas doenças em você, ok? Ou, no mínimo, tu vai ter que provar que o teu trabalho, a tua profissão agravou o teu problema de saúde, alguma dessas doenças aqui, tá joia? Vamos para a quarta doença e aí eu te explico um pouco mais sobre o osso de acidente. Epicondilite, pessoal, aqui é cotovelo de tenista, certo? É muito comum em pedreiros, pintores, mecânicos, trabalhadores braçais. O motivo é por conta do giro do braço com carga, né? As pessoas, além de pegar peso, elas fazem isso muitas vezes. Aqui a sequela mais comum é dor e perda de força. Tá bom? Mais uma vez, você precisa provar que esse teu problema de saúde foi causado ou agravado pelo trabalho. Síndrome do impacto ou tendinite do ombro. CID M75.1 é mais comum em pintores, pedreiros e eletricistas. Motivo, erguer os braços acima da cabeça com frequência. Então você fica aqui, ó, trabalhando com o braço acima do ombro, né, por muito tempo, e isso vai acabar causando essa tendinite. É muito comum. A sequela mais comum é dor e dificuldade de levantar o braço, justamente de continuar fazendo esse movimento aí, pessoal. Só que, mais uma vez, você precisa ser um pintor, pedreiro, eletricista com carteira assinada. Por quê? Muito comum você ter pintores, pedreiros e eletricistas que não trabalham de carteira assinada. Às vezes tem um MEI, trabalha na diária, ou a empresa trabalha por conta própria e pagam aqui, ó, o carnê. Então, fica atento aí, se você é um pedreiro, pintor, ou outra profissão que tem tendinite no ombro, mas não tem carteira assinada, e aí, bem, vai ficar mais difícil, consulte um advogado e você terá mais informações. A propósito, pessoal, tem um WhatsApp meu aqui, do meu time, da minha equipe, do meu escritório, tá? E você pode entrar em contato pelo WhatsApp, conversar sobre o seu caso, entender se tem direito, como é que o escritório Almeida Marques Advogados, que é o meu escritório, pode defender você em qualquer lugar que você esteja, tá? Não importa a sua cidade, não importa, de verdade. Ó, tá vendo um mapinha aqui, ó, do Brasil? Por que eu tenho esse mapa do Brasil aqui na minha sala? Porque ali eu tenho vários alfinetes ali. Meu filho, quando vem, ele tira. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, e aí quando ele vem aqui na minha sala, ele tira os alfinetes ali. Mas assim, eu tenho cliente espalhado no Brasil inteiro, tá? Porque nós somos especialistas nesse tipo de benefício da INSS. Não só esse benefício, como também a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas o que eu quero te falar é que nós temos clientes espalhados em todos os cantos do Brasil e você pode ter a consultoria, ter um escritório de advocacia hiper especializado do seu lado. Fechou? Vamos lá. Quinta doença, já falei aqui, tendinite do ombro. Vamos aqui para a sexta doença, bursite, pessoal. CID M75, M70, mais comum em assentadores de piso e azulejistas, pedreiros e pintores. Motivo, trabalha de joelho ou com o braço erguido por muito tempo, tá? É muito, muito comum, mas repito, tem que ter carteirinha assinada. Vamos para a sétima doença. Hérnia de disco. Pessoal, aqui hérnia de disco, calma. Hérnia de disco é muito comum em diversas profissões. Eu vou citar algumas aqui. Motorista de caminhão, carregadores, repositores de estoque, trabalhadores rurais. Certo? Beleza, motivo. Ergue peso e fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Ou em pé. Pessoal,
calma. Não é porque você tem hérnia de disco que é causada pelo trabalho ou agravada pelo trabalho. Então, fica atento nisso daí, tá? Segundo, tu precisa ter carteira assinada. Tu precisa provar, ok? Tu precisa... Gustavo, como é que eu vou provar? Aí eu tenho que conversar com você, ou, por exemplo, você conversa com a doutora Maria Eduardo, conversa com uma advogada aqui, alguém da minha equipe. Um advogado especialista, entende, ou comigo. E aí, ele vai entender a tua profissão e vai traçar uma estratégia para provar isso. Beleza? Beleza? Quando você já ficou afastado pelo INSS por conta de alguma dessas doenças aqui, aí as chances de você conseguir o auxílio acidente, elas são bem maiores. Agora, se tu nunca ficou afastado, suas chances são menores. Não é impossível, mas são bem menores, tá bom? Oitava doença é uma hérnia de disco, mas aqui é na cervical, tá, pessoal? A outra hérnia de disco que eu falei é na coluna lombar. Essa aqui é na cervical. A cervical ela é mais comum em digitadores, operadores de caixa, cabeleireiros e motorista, tá? Por quê? Porque mantém o pescoço na mesma posição por muito tempo. Não é tão fácil de provar, mas é possível. Se o INSS já reconheceu como doença do trabalho, então as chances de dar certo são bem maiores. Vamos para a nona doença? Silicose, pessoal. CIDJ62. Muito comum em marmoristas, trabalhadores de mineração, trabalhadores de jateamento de areia, cortadores de granito e mármore. Motivo? Respira poeira, aquela poeira fina, sabe? Todos os dias ele está respirando. Isso dá silicose. É uma doença muito comum mesmo nessas profissões aqui. Beleza? A sequela mais comum é perda da capacidade respiratória. Isso atrapalha o marmorista, né, ou qualquer trabalhador, a pegar peso, ele fica cansado, né? Imagina, respiração ofegante. Muito comum. Se você tem silicose, trabalha de carteira assinada, já recebeu do INSS, tu é um forte candidato a ter direito ao auxílio acidente. Vamos para a 10ª e última profissão, e aí eu vou fazer as 4 perguntas que eu falei para você. Dermatite de contato. Dermatite de contato. Pessoal, é muito comum em pedreiros, cabeleireiros, trabalhadores da limpeza, trabalhadores rurais. Por quê? Porque tem contato com produtos químicos, tá? Então, se você aí tem dermatite de contato, preste atenção que você também pode ter direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque tu normalmente fica com lesões na pele, reação a certas substâncias. Isso, às vezes, força você até trocar de profissão. Tá? Às vezes, minha mãe, ela foi cabeleireira durante muito tempo e ela tem alergia à tinta de cabelo, à química. Então, o que acontece? Ela já não pode mais trabalhar com cabeleireira, pelo menos não com química, né? E uma cabeleireira hoje, um cabeleireiro que não pode trabalhar com química, ele tem uma limitação. A questão, o problema maior é que o cabeleireiro normalmente não tem a carteira assinada, né? E você já sabe, já te falei no vídeo, né? Normalmente, quem não tem carteira assinada, por regra, não tem direito ao auxílio acidente. Agora eu vou fazer as 4 perguntas que eu te falei para você entender se pode ou não receber o auxílio acidente. Se você responder sim para todas essas 4 perguntas, as chances de você conseguir receber o auxílio acidente são altas. E eu vou te mostrar o que você tem que fazer para tentar receber essa indenização. Beleza? Vamos lá. Você sofre com alguma das 10 sequelas que eu te passei nessa lista aqui? Se a resposta for sim, então vamos para a segunda pergunta. Mas presta atenção. Gustavo, eu não sofro de nenhuma dessas 10 doenças que você falou. Eu ainda posso ter direito? Pode sim. Só que aí você tem que consultar um advogado para ver certinho essa doença, se ela pode se enquadrar ou não como doença do trabalho, tá bom? Mas não é só essas 10 doenças aqui não, essas aqui são as principais. Fechou? Vamos para a segunda pergunta. Estava de carteira assinada quando surgiu a doença? Tá? Você tinha carteira assinada? Você era um trabalhador de carteira assinada? Sim? Ótimo. Então vamos para a terceira pergunta. Recebeu auxílio doença código B91 na época? Isso aqui é importantíssimo, tá? Olha só, quando você recebe o auxílio doença, você pode receber pelo código 31, a espécie 31 ou 91. Qual é a diferença de um para o outro? A espécie 31 é auxílio doença comum. A espécie 91 quer dizer que o INSS reconheceu que essa doença tua é considerada acidente de trabalho. Já reconheceu o acidente de trabalho. Então já é meio caminho andado, tá? Gustavo, eu já recebi por conta dessa doença que você falou na lista, mas não foi reconhecido o código B91. E aí, eu ainda tenho direito? Nesses casos, você pode ter direito, só que você vai ter um obstáculo maior, que é provar que essa doença tua, ela é acidente do trabalho. Então, tu tem que provar várias coisas para receber o auxílio acidente.
Para você, como o INSS não reconheceu como doença do trabalho, tu vai ter que provar isso. E aí só depois disso é que você vai poder tentar receber o auxílio acidente. Tá? Não é impossível, mas é mais difícil. Fechou? A quarta pergunta é: você tem a sequela que prejudica o trabalho, né, causa uma redução, afeta o seu trabalho ainda hoje? Se você respondeu sim para as 4 perguntas, então você é um forte candidato, uma forte candidata a receber o auxílio acidente. Agora eu vou te falar o que você tem que fazer para receber o auxílio acidente ou para tentar receber o auxílio acidente. Tá? Você vai ter 2 opções: ligar no 135 e pedir o auxílio acidente, seguir o passo, mandar a documentação, tá? Tem que ser a documentação certa, tem que ser um relatório médico bom, tudo certinho. Ou você pode contratar um advogado especializado em auxílio acidente. Hoje você tem acesso a advogados super especialistas, tudo pelo celular, exatamente, tudo pelo celular, pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem, faz todo o atendimento e você tem acesso aos melhores advogados do Brasil. Se você está pensando em contratar um advogado para resolver o teu caso de auxílio acidente, para ter mais chances, né, para ter um profissional ali especialista do seu lado, então você tem que assistir esse vídeo meu aqui, onde eu mostro como eu e minha equipe resolvemos casos de auxílio acidente de todos os cantos do Brasil. Nos vemos lá.